Olá, aqui quem fala é o Rodrigo. Eu sou graduado em Química e atualmente faço mestrado em Biotecnologia Industrial. E eu estou aqui para mostrar uma postagem que eu fiz no blog, que é bem interessante, né? Eu até vou deixar o link do blog na descrição do vídeo, que é um assunto que poucas pessoas falam, né? Que são as contraindicações do kefir de água, né? Muito se fala em probiótico, do uso, dos benefícios, mas não se fala nas restrições do consumo de probiótico, né? É, na verdade, ainda é até uma incógnita para a ciência, né? Qual seria o limite do probiótico, né? Onde o probiótico pode começar a, em vez de trazer benefícios, trazer malefícios para o indivíduo que está fazendo o consumo, né? Essas são questões um pouco difíceis de responder porque não se tem dados, né, estudos que mostram isso, né? E lógico, tem a variabilidade de cada indivíduo, né? Uma pessoa é mais susceptível a uma situação do que outra, né? Então aqui a postagem ela é bem simples, mas eu tentei reunir algumas informações que eu já havia lido, né? Então a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é o seguinte: kefir não é medicamento e não é remédio, ou seja, o kefir não vai curar nada, né? Se você sofre de alguma coisa ou alguém sofre de alguma coisa, você tomar o kefir ele não vai curar, né? O seu organismo sim pode se recuperar de uma infecção, de alguma doença, de uma condição e tal, mas o kefir não cura, ele não é remédio, ele é um alimento, né? O kefir ele é um alimento probiótico, ou seja, esse alimento traz benefícios, assim como a água, assim como as verduras. Ele não deixa o seu corpo, ou seja, a função acaba sendo prevenir, né? Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque você vê relatos de pessoas na internet ou próprios nutrólogos, médicos, nutricionistas falando de uma maneira que parece que faz milagre, mas temos que tomar um pouco de cuidado com essas informações, né? E lógico, em algumas pessoas o efeito pode ser quase milagroso, mas não dá para generalizar, né? Então aqui eu vou falar um pouco, né? Quem puder dar uma lida, entra lá no blog, dá uma lida, né? Eu vou falar já direto das contraindicações, né? Essas contraindicações, lógico, né, não é para restringir total. Você tem que ter um pouco de cautela ao tomar, ou seja, tomar um pouco de cuidado, né? Consultar o médico, tomar um pouco, ver como você se comporta. Então, aqui tem uns itens, né? Então, assim, o primeiro item seria indivíduos sensíveis a fermentados ou alérgicos à levedura. Lógico, algumas pessoas, além do gosto do kefir ser um gosto forte, a pessoa não se adaptar, né? Tem pessoas que são alérgicas a esse tipo de fermentado, ou seja, sente coceira, vermelhidão, irritação, ou próprio enjoo, náusea, né? Diarreia. E um exemplo disso, talvez que é uma leve irritação, né, do organismo, seria a flatulência. Então, quem sofre de flatulência de gases, toma um pouco de cuidado com alimento fermentado e com proteína. Se combinar os dois, então piorou. Por exemplo, feijão e cerveja e chopp. Então toma um pouco de cuidado, né? É, outra contraindicação, essa contraindicação eu tenho por base o seguinte: diabéticos. Diabetes é uma doença crônica, é um caso sério, grave, né? Que debilita o organismo da pessoa. Então é o seguinte: tomar um kefir de água é complicado, né? Eu não vou falar, ó, não toma, mas também eu falo com cuidado. Também não tome 1 litro por dia, né? Porque é o seguinte: o kefir de água, tá aparecendo essa mensagem chata aqui. O kefir de água, querendo ou não, ele tem açúcar, né? Ele é um fermentado de açúcar. E é o seguinte, lógico, o kefir vai comer o açúcar e vai gerar outras coisas, ácidos, glicerol, álcool, etanol. Ou seja, isso o nosso organismo vai usar, pode usar para transformar em açúcar de novo. Então, a gente pode não estar ingerindo açúcar diretamente, mas o nosso organismo tira proveito disso e gerar açúcar, alterar a glicemia. Então, assim, tomem cuidado dos diabéticos. Eu não indico, lógico. Procura um nutricionista, procura o seu médico que conhece o seu quadro, ele consegue estabelecer, ele consegue dar um laudo não, mas ele pode deixar tudo mais claro, né? Às vezes ele pode ver que é vantajoso ou não, né? Um outro caso é imunodeprimidos, ou seja, quem é soro positivo, né? Que tem o vírus do HIV, né? Quem tem alguma síndrome de imunodeficiência congênita, ou seja, o seu sistema autoimune, por natureza, nessas condições, ele já vai ser, desculpa,
ele já vai ser debilitado, ele já vai ter uma dificuldade. Então, toma um pouco de cuidado, né? Pessoas transplantadas, né, que recebeu um órgão recentemente, né, ou que faz uso de imunossupressores, toma cuidado porque o kefir pode não lhe ser saudável, né? Sempre consultar o seu médico, né? Portadores de doença autoimune, doente oncológico em tratamento, então quem tem câncer, está fazendo rádio, químio, está fazendo todo o tratamento, esse tratamento debilita muito o organismo. O kefir pode agravar esse quadro, ou seja, às vezes você já está com o intestino irritável, você toma o kefir, ele pode acentuar isso pela acidez, pelo teor alcoólico, pelo glicerol no meio, pelo próprio gosto. Então, toma um pouco de cuidado, né? Outra coisa seria aqui, ó, as pessoas que sofrem de refluxo estomacal. Esse é bem comum. Você está tomando algo ácido, algo fermentado, que tinha açúcar, que tem glicerol, que pode ter alguns lipídios ali no meio. Então, isso tende a irritar se você já sofre, né? Você vai ter o refluxo ácido, ou seja, você está tomando mais ácido ainda para agravar o refluxo. Então toma cuidado. Normalmente médicos não recomendam. Eu também não recomendaria, né? Portadores de doença hepática, quem sofre alguma doença do fígado ou já sofreu ou faz algum tratamento, também deve-se evitar, né, o uso do kefir de água, porque querendo ou não, ele vai ter um certo teor alcoólico, mas não só isso, ele vai ter outros metabólitos que podem agir no fígado no caso de uma doença hepática. Então, esse caso também, né? Pessoas que fazem uso de medicamentos controlados ou de uso contínuo, como anticoagulante, antidepressivo e antiansiolítico. Esses são medicamentos, né, controlados, né? Eles são recitados em casos determinados, e é o seguinte, se você faz o uso dele combinado com o kefir, você pode ter um efeito de anulação, né, onde você toma eles e um corta o efeito do outro, né, ou ter uma dificuldade de absorção do medicamento, né? Ou você tem um efeito sinérgico, você tem um efeito muito acentuado, né? Então toma cuidado, principalmente com antidepressivos, antiansiolíticos. Então consultar o médico, ler a bula do medicamento, né? Um outro caso também que deve-se tomar um pouco de cuidado aqui são crianças, gestantes e idosos. Ou seja, são os indivíduos que têm o organismo em formação ou já mais debilitado, né? E no caso das gestantes, das grávidas, mais sensível. Então toma um pouco de cuidado. Às vezes grávida vai tomar esse gosto forte, pode sim dar náusea. E às vezes a pessoa já tem um quadro de náusea, já tá com uma certa dificuldade, então tomar um pouco de cuidado, né? Crianças, a questão do etanol, né, do álcool gerado pelo kefir. Lógico, está em baixa concentração, mas às vezes criança é mais sensível, às vezes já tem uma predisposição a ter alguma doença hepática. Então toma cuidado. Antes de dar para a criança, é o seguinte, tome, sinta o gosto, vê, não dá direto para a criança. Isso o kefir de água. O kefir de leite você já não tem tanto esse problema. A fermentação do kefir de leite é uma fermentação diferente. O substrato e o meio é diferente e os micro-organismos também. Então é o seguinte, criança, às vezes é melhor você ter o kefir de leite ou fazer um iogurte caseiro, uma coalhada, inserir outros probióticos para crianças em vez do kefir de água, né? Lógico, consulta uma nutricionista. Caso você tenha o kefir de água, faz um suquinho com kefir de água, adoça, vê como a criança reage, tomar um pouco de cuidado, né? E o último caso aqui, que também é uma cautela, né? Não necessariamente seria uma contraindicação, é o seguinte, operadores de máquina pesada ou pessoas que exerçam um ofício que requer atenção, porque querendo ou não, você toma ali o kefir e caso o teor alcoólico dele esteja alto, você pode sentir esses efeitos, né? Se você vai fazer uma segunda fermentação, ou com uva, ou algum suco que tenha muito açúcar, que favoreça a produção de etanol ou outros álcoois, né? Às vezes você toma, você não percebe o teor alcoólico, né? Se tiver em torno mais ou menos de 2% e você tomar 500 ml, pode ser que isso tire um pouco a sua coordenação motora, a sua atenção. Então esses são casos, né, que eu listei aqui, das contraindicações do kefir de água, né? Lembrando que não é restrição, mas é contraindicado ou para você tomar com cautela, tomar um pouco de cuidado. E lógico, na dúvida, sempre procura um médico, o seu nutricionista, porque ele conhece você, ele conhece o seu quadro
e tem as informações para isso, né? Então é isso, é um vídeo, um assunto que pouca gente fala, e eu gostaria de deixar aqui a minha posição e a minha opinião, né, sobre o assunto.